Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meinho do dia, na hora do almoço. Olha só, o TP já foi até embora. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Setor de serviços cai 0,6% em setembro, após 5 altas seguidas. A aeronáutica decide diminuir quantidade de aviões da Embraer. Negociações da COP26 lutam para transformar promessas em ações no último dia das negociações sobre o clima. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa o estoque desta sexta-feira com Hanna Beltrão dividindo tela aqui comigo. Sextou, né, Hanna? Boa tarde. Sextou, tô terminando de arrumar aqui meu cabelo. Sextou, Daniel Morales, Raniel Beltrales chegando na área aqui, né, trazendo as principais notícias que estão movimentando o mercado nessa sexta-feira, né? Ainda não é hora de sextar só mais tarde. O Daniel já tá querendo sextar desde agora. Muita calma nessa hora, né? Só a Paula Moraes, né? Já tá sextando aqui, tá saindo aqui do estúdio. Vamos lá então, né? Que a gente vai repercutir todos os assuntos, né, que estão movimentando o mercado hoje, com o nosso convidado de hoje, que é o Gustavo Wolff, né, chefe de análises da Merak Capital, e também teremos os gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um panorama bem legal sobre os principais assuntos que movimentam, né, tanto o mercado brasileiro quanto o mercado lá fora. A gente já começa, né, ô Dani, falando aí, trazendo os números aqui no nosso país, né? É isso aí, a gente começa dando os números então. Começando então pelo Ibovespa, né, Hanna? A gente começa com o Ibovespa que está caindo agora, está caindo forte. 1,44% aos 106.047 pontos. Vamos ver aqui então o nosso painel do Profit Pro da Nelogica. Olha só, a Magalu caindo forte, imitando Via que não está aqui. A Natura. A Natura está caindo 19,32%. A Natura não está aqui no nosso painel, não estou achando a Natura, mas Magalu está aqui, caindo 14,87% nesse momento. Tem Embraer caindo 5,26%, tem Gafisa caindo 4,60%, tem Cyrela 3,44%, Localiza 2,58% caindo, Cielo caindo menos 2,45%, Semig caindo 2,15%, EcoRodovias está caindo 1,99%. MRV está caindo agora 1,36%, Petrobras recuando aqui, Petri4 1,21%, Telefônica Vivo aqui, ó, menos 1,18%. Vamos para a parte positiva. Lojas Americanas agora 9,46% subindo. Suzano Papel 3,29%. Vale está subindo 2,04%. Gerdau Match aqui subindo 1,98%. Uzi Minas 2,38%. Bradespar 0,81%. Mas tem muita empresa subindo. Olha aqui, Americanas SA está subindo. Suzano já falei. Uzi Minas, Carrefour, Klabin. Que mais? Gerdau, Braskem, Grupo Soma também tá subindo, Energisa também, BR Malls, Gerdau Match, que eu falei também. E o dólar está subindo também 0,34% aos R$ 5,44, Hanna Beltrão. Pois é, a gente já aproveita, né, para ver como é que tá o cenário lá fora, né, começando pelas bolsas na Ásia, só para a gente recapitular como é que elas fecharam por lá. Dando uma olhada aqui em Hang Seng, fechou em alta de 0,32%, Xangai 0,18% de alta e Nikkei também teve ganhos aí de 1,13%. Quando a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, que já elas fecham por lá também, DAX na Alemanha fechando aí em alta de 0,03%, né, 0,4% agora. FTSE no Reino Unido, 0,48% de queda. Aqui na França, 0,36% de alta. E o índice Eurostoxx, 0,20% de alta. Já aqui no cenário norte-americano, todas as bolsas estão subindo. Dow Jones sobe 0,13%, S&P 500 0,24% de alta e Nasdaq 0,39% de alta também.
Vamos dar uma olhada aqui no petróleo, que está caindo bastante aí nessa sexta-feira. O petróleo Brent cai 0,78% agora e é comercializado a $82 o barril. E o petróleo WTI cai 0,72% e é vendido a 81 dólares o barril também. A gente segue de olho no mercado lá fora. O conglomerado de saúde Johnson & Johnson anunciou planos para dividir seus negócios de produtos de consumo de suas operações farmacêuticas e de dispositivos médicos, criando 2 empresas de capital aberto. A gente vai então até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que está acompanhando essa notícia de perto. Giovanna, essa notícia agradou o mercado, não agradou? Explica um pouco para a gente. Boa tarde. Agradou e muito, Hanna. Boa tarde para você, para o Daniel e para todos que nos acompanham. Sim, as ações da Johnson & Johnson dispararam nas negociações pré-mercado depois que a empresa anunciou que iria se dividir em outras 2 empresas de capital aberto. A empresa vai se dividir em uma voltada para produtos de consumo como curativos e talcos para bebês e a outra para medicamentos controlados e dispositivos médicos. As ações da Johnson & Johnson subiram aí 4% no pré-mercado depois desse anúncio. Além disso, a empresa disse que planeja manter o seu dividendo total pelo menos no mesmo nível, né? E a J&J atualmente ostenta aí um rendimento dividido em cerca de 2,6%. O mercado recebeu muito bem essa notícia. Hanna, Daniel. Legal, Giovanna. E no último dia aí programado das negociações climáticas da COP26, negociadores de quase 200 países estão em aí uma luta final para manter vivas as esperanças de limitar as temperaturas globais a 1,5 graus Celsius. Giovanna, agora é a hora de colocar em prática essas ações. Será que vai dar certo? Olha, é o que o mundo espera, Daniel. As disputas sobre os mercados de carbono ainda têm um grande obstáculo nas negociações entre os países para conter a emissão de gases de efeito estufa e também o aquecimento global. Agora, como você falou, cerca de 200 países na cúpula das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, precisam tomar uma decisão sobre as regras destinadas a colocar de Paris de 2015 realmente em prática. E o prazo é hoje, que é o último dia da COP26. Países pobres dizem que um imposto sobre os mercados de carbono seria muito importante para dar suporte a eles, né? Forneceria aí um grande apoio a esses países, mas os países ricos, incluindo vários que compõem a União Europeia, são contra esse imposto, dizendo que isso vai gerar muito custo para os países. Países em desenvolvimento e as nações mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas têm pressionado por este imposto para enfrentar vários problemas recorrentes aí, e decorrentes do aquecimento global, como enchentes, secas, grandes incêndios, aumento do nível do mar, né, que são cada vez mais destrutíveis. E esses países não têm condições de arcar com essas ocorrências, né? Enfim, eles dizem que as nações ricas, elas não conseguiram cumprir a sua promessa de liberar esses 170 bilhões em 2020, mas se comprometeram em fazê-lo até 2023. Então, é importante, acho que essa descarbonização é um processo que está em andamento e que vai ter reflexos em vários setores do desenvolvimento do mundo, né? Econômico e social, com certeza. E a gente acompanha, como sempre. Com certeza, a gente acompanha e o mundo inteiro vai acompanhar isso também, com certeza. Valeu então, Giovanna, obrigado pelas informações, ótimo fim de semana para você. See you, cuidem-se, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você também, Giovanna, tchau, tchau. E é isso aí, a gente continua aqui com as notícias. A Viveo informou hoje a compra das empresas Apijan, Laborcis e Macromed. A operação tem valor total de R$82 milhões e leva em conta receitas de R$80 milhões e EBITDA pré-sinergia de 15 milhões. De acordo com o fato relevante, as empresas adquiridas atuam no segmento de distribuição exclusiva de reagentes da Roche
para laboratórios em suas regiões e na prestação de serviços de assistência e manutenção. A Pijan fica em Goiânia e atua nos estados de Goiás e Tocantins, enquanto a Laborcis, sediada na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, cobre os estados do Paraná e Santa Catarina. Já a Macromédia é de São José do Rio Preto, com atuação em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A companhia diz que as regiões de atuação das adquiridas são complementares às operações já existentes da Vivio, o que vai proporcionar sinergias operacionais e administrativas para o canal de laboratórios. Hanna. Perfeito. E a Unipar aprovou o pagamento de 300 milhões de reais em dividendos, segundo o documento enviado ao mercado no final da tarde desta quinta-feira. Desse total, 98 milhões de reais serão para ações ordinárias, a R$ 2,98 por ação. 6 milhões de reais para papéis preferenciais classe A, ou R$ 3,28 por ação. E 194 milhões por ação preferencial classe B, a R$ 3,28, né, também por ativo. Já o pagamento será realizado no dia 30 de novembro, sendo que as ações passam a ser negociadas como ex-dividendos já no dia 18 de novembro. E o IBGE divulgou que o volume de serviços prestados no Brasil caiu 0,6% em setembro, na comparação com agosto, interrompendo uma sequência de 5 meses de crescimento. Veja os detalhes na reportagem. O relatório do IBGE divulgou que, na comparação com setembro do ano passado, houve avanço de 11,4%, a 7ª taxa positiva consecutiva. Com o resultado de setembro, o setor ainda ficou 3,7% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado, mas está 8% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. O resultado frustrou as expectativas. Mesmo com a queda de setembro, o setor ainda acumula avanço de 11,4% no ano e conseguiu fechar o terceiro trimestre no azul em 3%. Em 12 meses, registra alta de 6,8%, maior taxa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012. Diferentemente da indústria e do varejo, o setor de serviços fechou o terceiro trimestre no azul, com avanço de 3% na comparação com os meses anteriores, após alta de 2,1% no segundo trimestre, chegando a 5 trimestres seguidos de crescimento. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o avanço foi de 15,2%. 4 das 5 atividades pesquisadas tiveram queda na passagem de agosto para setembro, com destaque para os transportes, que registraram um resultado negativo mais intenso desde abril de 2020, impactado, segundo o IBGE, pela alta nos preços das passagens aéreas, no transporte rodoviário de cargas e também no ferroviário de cargas. E a aeronáutica decidiu reduzir a quantidade de aviões que vai comprar da montadora de aeronaves Embraer. A Sami Facuri já está aqui no estúdio com a gente, tem mais detalhes sobre esse assunto. Fala, Sami. Pois é, Hanna, de acordo com informações do Estadão, o contrato formalizado em 2014 previa a aquisição de 28 unidades do modelo KC-309 Millennium para o transporte de carga. Em abril deste ano, porém, a aeronáutica pediu a redução para 15 aeronaves. Em 7 meses de negociação, as duas partes não chegaram ao acordo, o que pode levar aí o caso à justiça. Segundo o comando da aeronáutica, a decisão de reduzir os contratos levou a companhia às necessidades da aeronave frente a recursos anualmente disponibilizados. E eu tenho mais uma notinha aqui, Hanna, que é sobre a CEMIG. A Companhia Energética de Minas Gerais anunciou hoje que a sua subsidiária CEMIG GT vendeu a totalidade da sua participação e créditos detidos pela Renova Energia por 600 milhões de reais. 60 milhões de reais, pelo fundo AP Energias Renováveis da Angra Partners. A empresa informou que o desinvestimento da Renova já fazia parte do seu programa desde 2017 e está alinhado ao seu atual planejamento estratégico de focar nos principais negócios da companhia, melhorando a sua alocação de capital para incrementar a qualidade de seus serviços. A transação ainda depende da aprovação dos órgãos reguladores e dos credores da Renova Energia habilitados em seu processo de recuperação judicial. Daniel e Hanna. Obrigada, Sam. Obrigado. Desculpa o opa. 660.
Ai. Hoje tá difícil, olha. Valeu, gente. obrigado. Por isso que a Paula Moraes, ela não aguenta, não dava pra ela apresentar com o Daniel. Porque não dá, gente. Não dá pra ficar Gente, do lado desculpa. desse homem. Obrigado. Bom, obrigada, Sami, pelas suas Valeu. informações. Beijo. Nada. Inclusive, ô Sami, tem até mensagem aqui pra você. O MPK falou assim: boa tarde, Raniel Sandra ou Jamile, também conhecida por Sami. Tá vendo só? Você tá famosa aqui no Raniel. nosso chat. Olha, o Éder até falou, oxe, ela é uma lindeza, tá vendo? Olha tá lá, vendo? tá vendo? Ah, oxe, é que hoje foi opa. Mas tranquilo. Diferenciei. Valeu, obrigado, Sami. Beijo, até mais. E a gente segue aqui com o pessoal no nosso chat aqui. O Ezequiel aqui conferindo, tá aqui Calma. corrigindo. Oxe, opa, oxe. Boa, legal. Peter Santana, boa tarde. Morales e Hanna, valeu. É isso aí, ó. O Peter Santana falando o quê? Sexta-feira é dia de quê? Dia de feijoada da patroa, que é a melhor do universo. Arrasou. Valeu, Peter Santana. Obrigado. Olha, tomara que essa feijoada esteja muito gostosa, viu? Você fazendo essa inveja pra gente, mas tomara que esteja muito boa mesmo. Carlos Melo tá por aqui também, André Sândalo, Rui Rengel, boa tarde, grande Daniel, muito obrigado, 1,73 m. Olha, o Rui André- das Neves mandou mensagem aqui, hein? Ó. Olha aí a linda Oxe, Daniel boicotando a Samira, vai ter que ir pro RH mesmo. Tá Não, vendo eu não tô só? boicotando, não. Tá defendendo a gente. Valeu, Rui das Neves. Mas não é, gente, não teve jeito. Ela falou um opa que me pegou aqui na hora, aí não. Nós não estamos tem... sensíveis hoje, né, gente? A gente tá sexta-feira, a gente tá rindo à toa, né? Feriado aí junto. Verdade, ó, o Coisa Rafael Corrêa tá maravilhosa. falando aqui, olha, sexta é dia de BMC Market Open Bar. Hoje é dia de happy hour no Market, 14h. Eu, Felipe Nascimento, o Alan Gani e Alexandre Cabral. Eita, que o negócio é O bom. negócio vai ser tiro, porrada e bomba. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí pelo seu boa tarde. Ó, Ezequiel. Não dá. Ainda apagou, né, Ezequiel? Tá certo. Bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui pro nosso BMC Estoque, pra gente não atrasar também o nosso convidado, que é o Gustavo Wolff, que já está aqui conectado com a gente, que vai falar com a gente a partir de agora. O Gustavo, que é chefe de análises da Merak Capital. Cadê o Gustavo aqui na minha tela? Alô, Gustavo, tá conectado? Ah lá, ele aí. Olá, Gustavo, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Daniel, tudo bem e você? Tudo jóia, seja muito bem-vindo aqui no BMC Estoque. Gustavo, eu queria começar falando com você sobre o setor de shoppings, né? A Multiplan, ela foi a primeira empresa do setor a divulgar os resultados do terceiro trimestre. E veio aí com um crescimento de mais de 19% na receita de locação em relação a 2019, com as vendas dos lojistas atingindo quase 100% dos níveis anteriores à pandemia. Como é que você avalia esse resultado e qual a expectativa para o setor? O setor já mostra sinais de consistentes na recuperação? Bom, eu acredito que sim, Daniel. Assim, o setor de shoppings é um setor que a gente gosta bastante aqui na Merak. A Multiplan, sendo a empresa que, né, hoje teve o resultado da BR Malls, todas as empresas aí praticamente já reportaram, e a Multiplan, acho que ela se destacou, né, tanto na parte de vendas quanto na parte de locação. Os shoppings praticamente todos conseguiram repassar boa parte da inflação ali no aluguel das lojas. Então, todo esse resultado aqui, ele veio mais forte até do que eu acho que o mercado esperava, né? Eu lembro que no começo do ano, a expectativa, né, de que os números de 2022 só fossem iguais a 2019, e hoje a gente vê que já no terceiro tri a gente já teve essa recuperação, né? Então, pelo lado bottom-up, né, do fundamento dos shoppings, a gente vê que todo o operacional aqui tá indo muito bem, está recuperando. A gente vai até os shoppings, a gente vê que os shoppings estão cheios, as vendas estão acontecendo. E o que acontece muito nas empresas de shoppings é que,
como elas são empresas que têm um fluxo de caixa relativamente estável, né, no longo prazo, elas sofrem com a abertura da curva de juros, né? Então, toda essa crítica que a gente teve, esse estresse no mercado de juros aí, principalmente, ele afetou bastante o setor, mas que mesmo olhando esses dados mais positivos e olhando as projeções também para o ano que vem, acho que ano que vem tende a ser um ano que supere as expectativas, os números de 2019. Então, quando a gente para ver o valuation dessas empresas, a gente acha que a queda foi exagerada em relação ao que aconteceu com o mercado de renda fixa, né? Então, a gente gosta e acha que é um setor aí que tem um risco-retorno muito atrativo. Uhum. E com a expectativa da alta da inflação e também um cenário instável, né, com os resultados fracos, as ações de varejo, como por exemplo Via e Magalu, vêm sofrendo com quedas expressivas. Esse cenário macro pode prejudicar também os shoppings ou afeta mais os lojistas e comerciantes, já, né, que o preço dos aluguéis são reajustados e repassados? Bom, eu acho que assim, o varejo hoje na Bolsa, né, com a onda de IPOs que a gente teve no passado, ele expandiu bastante. Assim, a gente tem vários segmentos hoje na Bolsa brasileira e a gente vê uma dispersão muito grande. Assim, né, nos setores talvez de mais baixa renda, né, com classe C e D, talvez o efeito da inflação ele seja um pouco maior. Mas para algumas empresas de nicho, né, talvez uma Vivara, uma Arezzo, né, que talvez tenham um impacto, talvez elas tenham um impacto um pouco menor de todo esse problema macroeconômico. Isso também ele é replicável para os shoppings, né? A gente tem shoppings de mais alta qualidade, né? Que é o caso principalmente aí da Multiplan e da Iguatemi, e tem outros shoppings que também têm uma menor qualidade, estão em regiões um pouco piores, tem um mix de lojas um pouco pior também, e aí nesse caso eu acho que é um pouco mais difícil, né? Então por isso que a gente prefere, nesse momento de muita certeza macroeconômica, né, e com essas revisões aí ruins até um pouco para a atividade, né, a gente teve a elevação da Selic, pelas expectativas aí do Focus, a gente teve a inflação aí que tem surpreendido os economistas todos os meses, então a gente prefere fazer esse play, né, nas empresas que são mais resilientes. E nos shoppings eu acho que assim, se a gente no terceiro tri, voltando ao meu ponto, né, se a gente já está com os números muito próximos aí de 2019, né, algumas empresas até já sinalizaram que o outubro já foi um ano positivo, a gente tem um final do ano agora com Natal e período de festas que também deve ser favorável, então eu particularmente tendo a gostar mais dos shoppings de alta qualidade e das empresas do varejo que também estão em nichos que são mais resilientes, né, em relação a essa incerteza aí econômica. Você acredita que agora com a Black Friday e o Natal a gente vai ter uma situação mais confortável para o setor? Eu espero que sim, né? Acho que esse Natal vai ser um Natal que, né, ano passado a gente teve muitas restrições por conta da pandemia, né? Eu acho que esse Natal vai ser um Natal que as pessoas vão voltar a se reencontrar, voltar às festas, acho que vão voltar a acontecer. Então, naturalmente, eu acho que isso também deveria trazer um pouco mais de fluxo, né? E um dado que eu até, falando em fluxo, né, esqueci de comentar sobre os shoppings, né, é que essa venda, né, e essa receita de locação, ela já retornou os níveis de 2019, mas ainda existem muitas restrições nos shoppings, né? Se você pega os números de serviços, alimentação, cinema, né, que eu acho que é mais óbvio, ainda eles estão entre 20% a 30% do nível de 2019. Então, ao passo que as pessoas vão voltando para o shopping, voltando a circular e fazer outras coisas dentro do shopping, né, você tem uma tendência que essa venda continue crescendo ainda mais. Então, por isso que a gente está mais animado aqui com os shoppings. Legal. Perfeito. E o setor de locação também está muito pressionado pela alta dos juros, né? Pelo cenário também de baixa oferta de veículos e pela quebra da cadeia produtiva durante a pandemia. Quais são as perspectivas para o curto e médio prazo, né, para as empresas de locação de veículos? Bom, o setor de locação de veículos, né, é um setor que tem crescido muito nos últimos anos no Brasil.
né? E isso tem trazido bons retornos para os acionistas, justamente porque a empresa crescia e gerava retorno, né? E hoje, com essa restrição aí da cadeia automotiva, né, a gente vê que as empresas estão com dificuldade para crescer, e a contrapartida disso é que os carros, a frota de veículos está envelhecendo, e você está tendo despesas que você não tinha antes, né? Então, se você pegar até o resultado da Localiza, né, você teve uma decepção ali em margem no segmento de aluguel mais de curto prazo por conta de todas essas despesas. E o longo prazo, assim, eu acho que é bastante positivo. A gente ainda acha que existe espaço para crescer. Você tem toda a discussão aí sobre o carro por assinatura, né, que eu acho que cada vez mais começa a fazer sentido, ainda num cenário de que o preço do carro 0 km está subindo. Então, essas empresas têm uma demanda muito reprimida ainda, né, com possibilidade de crescimento, mas essa restrição a gente ainda está com dificuldade de saber quando que ela vai melhorar, né? E se você pegar até os próprios números da Anfavea, eles estão falando numa recuperação após ou final de 2022 ou até escorregando um pouquinho para 2023. E tem uma outra questão, né, que essa crise dos semicondutores e das restrições ao mercado automotivo ela é global. Então, todos os países estão passando por isso, e algumas montadoras, né, por exemplo, uma GM, uma Ford, a rentabilidade dela ela é mais concentrada talvez nos Estados Unidos ou nos mercados desenvolvidos. Então, ao passo que ela vai retomando a produção globalmente, talvez o Brasil fique um pouco em uma segunda opção ali para retomar os volumes. Então, a gente não tem muita clareza de quando isso vai voltar. E o que a gente acaba ficando um pouco mais otimista, né, no segmento de alocação de caminhões, porque o segmento de alocação de caminhões ele sofreu muito pouco, assim, comparativamente ao segmento de leves, seja por demanda também, por conta do agronegócio que continuou muito forte desde 2019, né? Mesmo no ano passado o agronegócio foi muito forte, e seja também por questões de restrições à produção. Os caminhões eles têm menos semicondutores, chips e outros componentes aí que talvez os veículos leves. Então a gente vê, por exemplo, uma Vamos, né, que é um case que fez o IPO aqui no começo desse ano, tendo um resultado muito bom, assim, conseguindo crescer. A frota cresceu 50% no terceiro trimestre em relação ao ano passado. E é uma empresa que tem demanda e também consegue entregar oferta. Então, hoje, a gente prefere investir na Vamos. Uhum. Legal. Você falou agora há pouco da parte de semicondutores, a gente volta até nesse assunto daqui a pouco, porque a gente vai falar de Tupy. Mas eu queria falar sobre um outro setor que acaba impactado pelo cenário, que são as empresas de infraestrutura e logística, né? Nesse cenário, como é que você avalia o resultado da Rumo, né, que teve lucro aí líquido de 51 milhões de reais, uma queda de mais de 70% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado? Bom, eu gosto sempre de trazer um pouco a perspectiva assim, do passado, né, para entender o que está acontecendo, né? Eu acho que até 2020, né, a Rumo ela surfou muito esse crescimento do agronegócio. Ela, sim, é a empresa mais competitiva, a ferrovia ela é a opção mais competitiva para o transporte de grãos do país. E até 2019 ela surfou muito, um crescimento muito forte, e os resultados dela foram muito fortes por conta disso. 2020, a gente teve uma questão de competição, né, principalmente com a pavimentação da BR-163 e a viabilidade ali do escoamento de grãos do Mato Grosso via o Arco Norte. E você trouxe um desafio ali competitivo para a Rumo, que acabou impactando os negócios da Rumo. E esse ano, além disso, a gente teve toda a questão da quebra da safra do milho, né? A produção de milho ela caiu entre 20% a 30% esse ano. Então, o resultado, assim, não teve... ela teve dois impactos muito negativos ali para os seus negócios, né? Que seja pela competição, mas principalmente esse ano por conta da produção da safra do milho. Então, é um curto prazo muito ruim, sim, assim, que
acho que até decepcionou os investidores, né, por conta desse resultado mais fraco, mas as expectativas que a gente vê para o ano que vem é que a safra de 2022 ela seja maior até do que a safra de 2019. Então, eu acho que existe aí uma possibilidade de 2022 ser um ano onde a Rumo ela volte a crescer, né, puxada aí por essas safras, e também tem uma questão do preço do petróleo, do diesel subindo, né? A opção, principalmente a competição da Rumo, são os caminhões. Então, com esse custo, né, o principal custo do caminhão é o diesel. Então, se elevando, a Rumo ela fica ainda mais competitiva. Então, a gente acha que no curto prazo, no operacional, ela tem sofrido bastante, né, que é inevitável dada essa situação, mas a Rumo é uma ferrovia com vantagem competitiva muito alta, né, que a gente olha a ferrovia vai existir pelos próximos pelo menos 50 anos, e que esse curto prazo não deveria impactar tanto o preço da ação, uma vez que a gente tem essa perspectiva mais positiva para 2022, né? Então, essa é um pouco da nossa visão. E a Tupi, né, também registrou um lucro líquido de 125 milhões de reais no terceiro trimestre e pediu patente do bloco de motor de ferro fundido voltado aí para a aplicação de veículos híbridos. Como é que você avalia as perspectivas e também os resultados dessa companhia? Bom, a Tupi também é uma empresa que passou por alguns problemas, né, também por conta de inflação, commodities em alta e tudo mais. Então, esse resultado ele marcou um pouco da recuperação dessas margens, né? Porque o primeiro você teve o efeito no custo, né, principalmente, e agora como a empresa, a Tupi ela está buscando consolidar esse mercado de blocos de motores, né? Inclusive com a aquisição da Texid, que foi basicamente a primeira maior empresa do Ocidente, comprando a segunda maior empresa. Esse resultado começa a aparecer a partir do quarto trimestre. Então, dado essa posição ali de liderança, né, ela conseguiu repassar esses preços, esses custos, né, para os preços agora no terceiro trimestre e recuperou a margem. Mas ainda também, apesar dela estar num segmento que é o de veículos comerciais, ou o próprio off-road, né, mais ligado à agricultura, você também ainda tem alguns limitantes aí da produção. Então, se não fosse isso, né, provavelmente a gente estaria vendo o volume da Tupi ainda maior. E a demanda, né, a perspectiva aí de demanda, principalmente para os Estados Unidos, né, que é um mercado muito relevante para ela, é muito forte, né? A gente está acompanhando essa discussão do pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm crescido muito, a recuperação realmente foi muito forte da pandemia, e a Tupi, como ela tem presença nesse país, né? A gente acha que existe uma demanda reprimida muito alta. Então, as perspectivas são boas para o longo prazo, e essa questão da margem parece que está sendo bem endereçada. E falando ainda na Tupi, você falando sobre essa questão da receita, que teve um recorde, né? As vendas foram boas, mas a gente vê que existe uma crise, né, dos semicondutores que afeta aí a indústria automotiva e de equipamentos, máquinas pesadas e tudo mais. Não afetou a empresa agora, nesse trimestre, mas você acredita que isso pode ser um problema a partir dos próximos trimestres? Bom, eu acho que assim, essa questão do semicondutor, ela assim, é difícil acompanhar, né, porque envolve uma cadeia muito complexa ali, né, envolve outros mercados além do automotivo também, então é difícil, né, acompanhar. A gente vê notícias às vezes positivas, que você tem alguma retomada de produção do semicondutor, mas as próprias montadoras lá fora, né, o resultado tem mostrado que a expectativa é de uma recuperação gradual. Então, eu acho que assim, esse efeito ele começou em leves e ele está passando um pouco para comerciais, mas que daqui para frente esse efeito ele tende a ser um pouco minimizado, né? Não significa que ele vai ser resolvido no curto prazo, mas a cada trimestre que passa, eu acho que isso vai se normalizando, né? Eu acho que é uma questão de produção mesmo, de escala.
de conseguir fazer. Eu acho que não existe nenhuma empresa no mundo de semicondutor que não tem interesse em produzir o semicondutor, né? É só uma questão dessa produção ela voltar à escala que ela precisa para suprir essa demanda, né? Mas, como a gente sempre acredita, a oferta e a demanda ela tende a se ajudar, né? Então, pensando nisso, os próximos trimestres, por essa ótica, tendem a ser melhores, né? Uma vez que você tem toda essa demanda reprimida, os estoques estão baixos dos veículos, tanto leves quanto comerciais, então o próprio movimento de recomposição dos estoques já traz toda essa demanda. Eu acho que os próximos trimestres devem ser positivos, sim. Perfeito. E pensando agora, né, num cenário macro, ontem nós tivemos dados ruins, né, das vendas do varejo e hoje de serviços. Quais são as perspectivas, né, no seu ponto de vista, já para o final do ano e também já de olho no ano que vem? A perspectiva, assim, ela mudou muito, né? Olhando também o Boletim Focus, né, que reúne ali as principais expectativas do mercado, a gente tinha uma Selic que estava por volta de 8 em um mês, né? E de um mês para cá, ela foi para 11, a inflação tem surpreendido os economistas aí mensalmente. Então, assim, do ponto de vista de consumo, né, a gente vê que o cenário é um pouco mais desafiador. Inclusive, a gente pode, a gente aqui na Merak projeta que o PIB para o ano que vem, ele está mais próximo de zero ou até um pouco levemente negativo, né? Então, para consumo, a gente acha que o cenário ele é um pouco desafiador, mas voltando ao meu ponto, né? Isso talvez não, eu acho errado generalizar essa visão para todas as empresas da bolsa, né? Eu acho que existem segmentos aí que mesmo nesse cenário um pouco pior, acabam conseguindo ser mais resilientes, né? E um outro ponto também que a gente discute aqui é que as empresas que estão na bolsa são as melhores empresas do setor, né? As maiores empresas com maior escala e vantagem competitiva. Então, em muitos segmentos, assim, quando você tem uma crise, alguns setores eles se consolidam. E os players da bolsa, né, são os principais candidatos aí a consolidar esse mercado. Então, por isso que o trabalho aqui de selecionar as ações aqui ele é tão importante, né? Porque às vezes o macro ele não se traduz tão claramente nas empresas. Legal. Outra coisa também, vocês acompanham também Embraer, né? Também é um case bacana. Também eles deram informações também sobre os resultados, né, do terceiro trimestre, mas as ações elas acabaram despencando, né, após os resultados. Existe uma razão aparente? Você acredita que possa ter acontecido alguma coisa? Eu acho assim, de todas as notícias que saíram, né, desde o resultado, eu acho difícil justificar talvez essa queda, né? A Embraer é uma empresa que a gente tem em posição aqui já faz um tempo, né? Eu acho que ela sofreu muito no ano passado, tanto por conta da pandemia, com os efeitos aí na indústria de aviação, mas também por conta do acordo com a Boeing, né? A Boeing desistiu da compra da Embraer. Então você teve muitos efeitos, mas assim, o trabalho que foi feito lá foi um trabalho de reestruturação muito bem feita, e o próprio segmento dela, né, se destacou muito, né, esse segmento de aviões menores, de aviação regional, de jatos executivos também. Então a gente vê um nicho aqui da Embraer que se destacou muito bem e ainda tem perspectivas positivas daqui para frente. A gente tem margens aí que também surpreenderam o mercado, né, com margens mais positivas, eles divulgaram guidance. O terceiro trio eu acho que foi positivo, porque teve uma geração de caixa extraordinária não muito comum, né, porque no terceiro trimestre, que sazonalmente é um trimestre mais fraco, o quarto trimestre que normalmente é mais forte, e já sinalizaram no guidance que a geração de caixa pode ser positiva esse ano. Eu acho que o mercado esperava que isso acontecesse mais para frente. E a notícia de hoje, né, de fato é uma notícia negativa, né, um cancelamento aí dos pedidos com o governo, mas que hoje representa entre 10% a 15% da receita da Embraer, só que no EBITDA, né, que é o lucro
operacional aí da empresa é menor, porque a margem desse segmento ele é mais baixo. E eu acho que assim, a grande parte positiva da Embraer não está muito nesse segmento, né? Então eu acho que a queda é até um pouco exagerada, mas hoje especificamente a gente está tendo movimentos aqui no preço das ações muito expressivos, né? Seja uma Magazine Luiza ou a própria Natura, né? Então acho que acaba o mercado no humor aqui mais negativo acabou talvez exagerando talvez um pouco, né, nessa notícia, na minha opinião. Pois é, né? Eu ia até falar com você em relação a isso, que a gente está dando uma olhada aqui. Natura já está despencando mais de 16% e Magalu também, Magazine Luiza, já numa queda aí de mais de 14% também. Queria que você falasse, né, um pouquinho porque que o mercado está reagindo assim em relação a essas duas empresas, né, do setor de varejo. A gente viu que ontem, né, estavam entre as maiores altas, hoje, e inclusive ontem a única que estava caindo do setor era a Via, né, que a gente inclusive até conversou com a Via aqui no BMC Business também. Então queria que, né, se você puder, é claro também, dar um panorama do porquê que o mercado está reagindo desse jeito aí com essas duas companhias. Ou tem motivo para isso, né? Ou tem motivo também aparente, né? Uhum. Aqui até confesso que é um setor que eu acompanho mais de longe, né? A gente tem uma pessoa que acompanha especificamente o varejo e tudo mais. Uhum. Mas o que acontece, o mercado ele é movido muito por expectativa, né? E no caso da Natura, né, já tinha uma expectativa de um resultado ruim. E aí eu acho que a grande surpresa que ninguém estava esperando é essa questão do guidance, né? Eles revisaram a margem ali que era esperada para, acho que 2023, só para 2024. Então, mostrando que também a empresa tem sofrido aí por custos e tudo mais. Então, quando você tem essas decepções aí de expectativa que... quando acontece isso, você precisa ajustar o seu modelo, as suas projeções, e isso inevitavelmente tem uma perspectiva ruim, né? E agora, assim, não sei julgar, 19% é uma coisa muito expressiva e não sei se justifica toda essa queda por conta disso, né? Porque é ruim, sim, mas parece um pouco exagerado. E do ponto de vista da Magazine Luiza, né, eu acho que também a questão da expectativa, né, apesar de assim, o e-commerce ele foi muito forte em 2020 e 2021 ele também apresentou um crescimento ali por volta dos 20% na parte do e-commerce. Então, assim, você cresceu 2019 muito, 2020 em relação a 2019 muito, e 2020 continua crescendo, mas é sempre a questão da expectativa, né? O Magazine Luiza é uma empresa que opera com múltiplos clouds e tudo mais, então quando você tem uma redução desse nível de crescimento, a empresa sofre. E além disso, eu acho que o que desapontou mesmo foi a questão da loja física, né? A menor alavancagem operacional das vendas, um desafio aí com o setor de eletrodomésticos e tudo mais. Então, eu acho que essa decepção, né? Eu acho que o EBITDA caiu por volta dos 30%, ano contra ano. Então, essa decepção de resultado, de crescimento, numa empresa que o mercado está acostumado assim, a ter um crescimento, a ter uma surpresa, eu acho que acabou trazendo essa performance ruim. E no mais curto prazo, né, a gente viu alguns dados talvez um pouco mais positivos para outubro, assim, né, do e-commerce, mas que o resultado hoje decepciona e basicamente a empresa está devolvendo tudo que ela tinha subido nos últimos dias, né? Então, eu acho que é isso. Eu queria terminar de fazer uma última pergunta para você a respeito da WEG, que a gente não falou da WEG aqui, que também é uma empresa de máquinas e equipamentos, né? E eu vi uma reportagem deles falando que eles já se sentem bem preparados para enfrentar um provável cenário de maior volatilidade no mercado doméstico em 2022. Qual que é a sua opinião sobre isso e a perspectiva em relação à empresa? A WEG, assim, eu gosto de falar que ela é uma das melhores brasileiras, assim, no ponto de vista de inovação, de crescimento, de gestão. Os engenheiros ali são muito bons. E quando você pensa em termos de, assim, o quão sólidos são os negócios da WEG, né? Seja por essa questão de curto prazo, de matéria-prima e tudo mais, né? A WEG, o grande diferencial dela
ela é totalmente verticalizada, né? Ela faz muito dos processos dentro de casa, e ela está sempre desenvolvendo isso. Então, essa questão que as empresas e as indústrias estão passando aí por falta de matéria-prima e que tem barrado o crescimento dessas empresas, na WEG isso tem tido menor impacto. Então, do ponto de vista de oferta, né, da WEG, a gente vê pouco impacto para ela seguir com os negócios dela. E do ponto de vista de demanda, ela está exposta a segmentos também que têm um crescimento muito alto, né, no sentido de energias renováveis, que o mundo está passando por uma tendência aí de investir nesses setores. Então, a WEG se beneficia disso, e também sobre a parte de eletrificação. Né? Eu acho que são segmentos que tendem a crescer independente do que acontecer com o macro no Brasil. Você vai ter esses segmentos crescendo no mercado externo e também no Brasil, né? Energias renováveis eu acho que cresce independente aí do cenário macro, né? Então eu acho que essas tendências aí de longo prazo elas vão trazendo essa resiliência dos negócios da WEG. E o negócio da WEG eles quebram basicamente em ciclo curto e ciclo longo, né? Ciclo curto são produtos mais menores, assim, de máquinas mais ligados a indústrias, que aí sim, tudo bem, podem sofrer um pouco com o PIB, mas os produtos de ciclo longo são uma carteira de pedidos que ela vai se montando, né? E estão ligados a indústrias aí com mais de commodities, de saneamento, todo o segmento de energias renováveis também está nessa parte de ciclo longo. E essa carteira de pedidos, ela vem sendo construída desde talvez 2018, 2019, e isso ainda está trazendo bons negócios, né, um carrego de resultado para a WEG, que independente do que acontecer no ano que vem, né, eu acho que o resultado ainda vai continuar forte. O que acontece, assim, do ponto de vista de valuation, a WEG já cresceu muito, né, ela dobrou, acho que em 2019, deve ter quase dobrado em 2020, o preço da ação, e também motivado pelos negócios. Então, esses negócios que são muito bons, são muito sólidos, eles tendem a trazer uma resiliência do negócio, mas também, por outro lado, né, empresas big caps, né, com tamanho grande, é mais difícil você trazer um crescimento adicional, né? Então, a WEG ela deve continuar crescendo o histórico que ela sempre cresceu, que é por volta de 15%, mais ou menos. Então, é uma empresa bastante sólida que a gente também gosta bastante. Perfeito. Queria então que você, né, agradecesse a sua participação, mas antes, né, queria que você deixasse as suas considerações, né, para os nossos telespectadores, o que eles podem esperar aí do mercado para essa próxima semana. Bom, já agradecendo aqui, né, foi muito legal participar aqui do programa de vocês, agradeço a oportunidade, acho que o pessoal da Merak aqui está sempre disponível. E a questão aqui, bolsa é um negócio de longo prazo, né, então, apesar desses ruídos aí políticos, a gente está vendo muitas empresas ainda com os negócios muito indo bem, e a bolsa, depois dessa queda toda, está com um valuation muito atrativo, né, então, apesar do cenário bastante desafiador, a gente continua otimista aqui, e também acho que o pessoal sempre tem que estar otimista com a bolsa, que no longo prazo tende a se pagar aí. Legal. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Estoque. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço e bom final de semana. Valeu, Gustavo. Para você também. Gustavo Wolff, que é chefe de análises da Merak Capital. Hanna Beltrão, eu já ia chamar de Gustavo. Veio um G, falei, ganha. Não é. Hanna. Ô, Hanna, você tem mapa do calor pra gente, Hanna? Vamos olhar o mapa do calor rapidinho aqui pra gente, né, trazer um panorama pra quem está nos acompanhando. Olha eu mexendo as mãos aqui, ninguém tá vendo. Vamos lá, Ibovespa agora, né, ao contrário, né, do pregão de ontem, o Ibovespa agora está caindo 1,28%, tá aos 106.212 pontos. Ele abriu aos 107.576 pontos, né, então tá caindo bastante aí, a gente veio monitorando, né, ao longo dessa semana. Ontem tinha recuperado esses 108 mil pontos, já fechou o pregão de ontem, né, com 107 mil pontos, né, e 576, né, pontos também, e a gente vai olhando aqui. E aí isso acaba refletindo aqui, que a gente vê,
aqui no nosso mapa de calor, a maior parte das empresas estão caindo, né? Com destaque aqui para a Natura, que já recua mais de 16%, e Magazine Luiza também com queda acima dos 14%. Né? A gente vai monitorando aqui o setor, porque tá bem separado. Aqui entre as maiores quedas, né, seguindo aí Magazine Luiza, tem Lojas Renner recuando 4,36%. Deixa eu só dar uma atualizada aqui pra gente... Ó, virou aqui, Natura já está caindo mais de 19% e Magazine Luiza 15%, quase 16% de queda. A gente vai olhando esses números também. Depois tem Cash 3, Melios, que já recua 7,49%. Tem também as aéreas aqui, CVC, né, de viagens, está caindo 7,21%. Embraer também 7% de queda, bem redondo. Tem a Gol também 2,60% de queda. Daqui a pouco eu acho aqui para ver se tem Azul. Tá aqui Azul também caindo 1,72% de queda também. Já aqui tá bem, né, a maior parte dos bancos estão aqui, tem também as construtoras, tem Cyrela recuando 3,38%, Exetec com queda também de 3,27%, e tem os shoppings também, Qualicorp tá recuando aí 4,19%, tem também, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estava olhando rapidinho aqui para passar para vocês, a JHSF também 2,48% de queda. A maior parte dos setores, né? A gente já consegue ter um panorama aqui e estão caindo. Tem setor de educação, tem setor de saúde também que está caindo, setor de bancos e quem mais também? Siderurgia e mineração, tudo aqui na nossa ala vermelhinha do mapa. E aí, né, com essa queda forte aí de Magazine Luiza, mas do outro lado, aqui nas maiores altas, a Mer3, Americanas S.A., está subindo mais de 8% e Lojas Americanas, Lame 4 já sobe mais de 8%, bem redondo também. E a Via, né, que foi destaque ontem, a gente veio falando bastante sobre ela, né, durante toda a nossa programação. A Via que agora, né, ontem chegou a cair mais de 18%, no comecinho do pregão já. A Via, né, fechou aí com uma queda acima de 12% e hoje subindo 1,78%. Tem quem também está subindo aqui é o setor de papel e celulose, Klabin 2,33% de alta, Suzano Papel 2,56% de alta também. Ainda seguindo o bloco aí de varejo, tem Grupo Soma subindo 1,50%. Depois tem o setor de siderurgia e também de mineração, Uzi Minas subindo aí 1,56%. Quem mais está subindo aqui? Tem Vale também entre as maiores altas, 1,43% de alta. E no mais é isso, tem muitas empresas também que estão subindo aqui, daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho, fala um pouco mais sobre as empresas que estão subindo, porque agora é a hora do quê? Hora dos gráficos com o Alex André, que já está aqui no estúdio com a gente. O Alex separou, né, 10 novos gráficos, 10 novas análises, né, para a gente ter um panorama aí nessa sexta-feira, fechar a semana aí com chave de ouro, né, Alex André? Fala aí pra gente o que você trouxe aí para falar de mercado. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. É isso mesmo, Hanna. 10 principais gráficos, para não perder o costume, sempre para falar um pouquinho, né, do mercado internacional, com uma visão macro, para auxiliar você, investidor, que sempre investe aqui, não só no Brasil, mas também ao longo do mundo, né, passar essa visão um pouco mais clara. Então, primeiro gráfico, né, que nós temos aqui hoje, né? A gente vai falar um pouquinho, né, referente ao crescimento global, né, ou seja, a revisão de earnings global. Né, esse gráfico é muito interessante, que a gente consegue observar, né, a mudança de um mês e também de 3 meses do consenso de IPS, ou seja, né, de lucro por ação do mundo inteiro. Né, e esse gráfico a gente utiliza principalmente, né, o MSCI World, né, que são as principais empresas, né, as principais economias desenvolvidas no mundo inteiro. Tá? Então, ou seja, qual que é o crescimento projetado, né, para 2021 e 2022, tá? Esse gráfico é desde 94, tá? Essa parte cinza aqui que você consegue observar no gráfico é a mudança de um mês, né, ou seja, de revisão, e essa linha azul é a mudança de 3 meses. Fica mais nítido, né, ou seja, tem um espaço temporal maior. O que indica agora, né, que esse ano, ou seja, tem uma queda, né, ou seja, de earnings, ou seja, expectativa de crescimento das principais economias do mundo, agora para o final de 2021 e começo de 2022, tá? Então, ou seja, o que a gente traz aqui, né, sempre com essa visão, né, ou seja, os principais
bancos, né, as principais corretoras do mundo inteiro colocam um consenso de mercado que a revisão de lucro das principais companhias globais tende-se a diminuir o ritmo, lembrando que chegou a bater o recorde, inclusive no final de 2021 e começo de 2020, tanto para a média de um mês, né, tanto para a média de 3 meses, e agora vem diminuindo esse ritmo, principalmente agora, no quarto trimestre e no primeiro trimestre de 2022, tá? E a partir do segundo trimestre de 2022, para frente, espera uma expectativa maior, ou seja, de consenso, né, de expectativa de lucro das principais companhias. Lembrando que ontem, né, a gente falou da opinião também do Goldman Sachs, né, que indicou ao contrário desse gráfico, ou seja, o Goldman Sachs acredita que tem uma aceleração maior no quarto e no primeiro trimestre, e a partir do segundo trimestre tem aí uma desaceleração, né, de ganhos. Mas o consenso com esse gráfico aqui é do JP Morgan, né, o JP Morgan, né, ele confere ali que tem uma expectativa negativa, né, ou seja, de earnings, tanto para o quarto trimestre e primeiro trimestre do ano que vem, de acordo com esse gráfico de revisão de earnings, tá? Então esse gráfico é muito interessante no setor de estratégia quantitativo do JP Morgan. Bom, o próximo gráfico a gente vai falar também, né, de preço-lucro, né, de PI projetado, né, nos próximos 24 meses, né, do Global Equities, né, ou seja, o que a gente olha aqui, principalmente Global Equity nos Estados Unidos e Europa, né? Então a gente tem aqui, né, o PI, né, dos Estados Unidos e o PI da Europa, né, indica muito claro que as ações europeias estão muito descontadas, lembrando que a gente tem aqui, né, uma grande correlação, né, dos dois países, né, desde 2001, e a gente consegue ver, né, que mais ou menos a média, né, de PI gira em torno ali de 14 vezes, né, e agora a Europa ali está na média, né, ou seja, está em torno de 14 vezes seu PI, seu preço-lucro, e os Estados Unidos está muito mais, né, já passou de 18 vezes preço-lucro, já beirando-se próximo ali de 20 vezes, né, então a gente consegue observar, claro, os Estados Unidos muito descolado, né, ou seja, all-time high, são mais de 60 dias batendo recorde, mesmo com os últimos dias, né, arrefecendo-se um pouco, né, ou seja, com essa leitura de pacto de inflação, né, o CPI vindo muito além do esperado, o PPI também, até mesmo na China, as grandes economias globais, tem essa preocupação que a inflação pode se demorar, né, para diminuir esse ritmo ainda mais, e também, né, em relação aos Estados Unidos, né, isso pode diminuir o ritmo por lá, até mesmo em questão do tapering, mas a Europa, por outro lado, fica muito descontada, né, referente aqui a esse indicador preço-lucro em comparação aos Estados Unidos desde 2001. Ou seja, qual que é a leitura? Europa muito descontada em relação aos Estados Unidos, tá? Então, esse é o principal indicador por aqui. Bom, agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais para a Europa. Então, se a Europa, de acordo com aquele gráfico, né, está descontada em relação aos Estados Unidos, né, pelo indicador de preço-lucro, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, o estoque 600, ou seja, o principal indicador europeu, né, das 600 maiores empresas por lá. E tem a relação do IPS, né, ou seja, o lucro por ação desse índice, né? Então, a gente consegue colaborar aqui, né, de uma janela desde 1980, né, que tem um ritmo de crescimento. Esse gráfico aqui, né, é do Goldman Sachs, né, que tem uma perspectiva de 2019 até 2024, né, um crescimento de 6% ao ano, né, de IPS, ou seja, projeta-se um crescimento da Bolsa Europeia por lá. Então a gente consegue observar que o estoque 600, né, o IPS do estoque 600, cresceu aí 16%, né, no nível pré-pandemia, comparado ali com 2021, a expectativa, né, desse ano, e vem crescendo considerável, né, e acelerando os ganhos, né, de lucro por ação, né, perspectiva, né, principalmente até 2024. Então a gente pegou aqui desde 2019, teve a pandemia, e até agora 2024 um crescimento de 6% ao ano ali, né, anualizado referente ao IPS, ou seja, projeta-se que ainda tem maiores ganhos, um indicador, né, o índice como um todo, né, o estoque 600 de acordo com o Goldman Sachs. Então, leitura positiva por lá. Bom, aí se a gente está comentando aqui, né, se a Europa tem perspectiva positiva de earnings, se está descontado referente aos Estados Unidos, né? Então o que a gente compara aqui nesse gráfico também do Goldman Sachs, né, com a fonte da FactSet? A gente vê aqui o year to date, né, do estoque 600, né, a gente consegue comparar aqui, né, que o preço, tudo bem, né, está mesmo avançando desde 2020, desde a pandemia, mas a gente consegue observar que o preço sobre lucro, né, o PE forward, né, ou seja, o PE projetado para os próximos 12 meses, né, e mesmo avançando aqui no curto prazo, está muito distante, né, do próprio preço do índice, né? Ou seja, o que traz essa referência, né? Ou seja, a gente consegue observar mesmo o índice subindo, na relação preço sobre lucro ainda continua se descontado. Então tem mais uma leitura positiva, né, que tem ali um argumento, né, de ganhos, né, nos próximos trimestres, né, na Bolsa Europeia como um todo, né, quando a gente fala aqui de estoque 600. Tá? Então a gente consegue observar até mesmo com o título desse gráfico, né? Ou seja, o preço do estoque 600 tem subido, mas o PI tem caído. Tá? Então essa é a explicação que a gente consegue traduzir aqui nesse gráfico, tá? Mais uma leitura positiva. Bom, aí a gente começa a falar um pouco mais sobre a relação, né, do rally, né, do petróleo, né, ou seja, quais são os principais
motivos, né, as principais explicações, né, que o Brent tem acelerado, né, os ganhos, né, no year to date, seja no último ano, né, até agora, né, seja até a presente data, né. Então a gente consegue traduzir, né, com diversas maneiras aqui, ou seja, tem vários argumentos, né, tanto o sentimento, a produção, o dólar, né, a demanda, que reflete aí no preço real do Brent. Então a gente consegue traduzir aqui que a maior parte, né, ou seja, a única parte, né, positiva foi o sentimento, ou seja, foi basicamente, né, a leitura dos traders, né, ou seja, de commodities, que tem uma expectativa, né, de aumento de demanda de petróleo, né, com uma oferta restrita de petróleo global. Inclusive tem até a expectativa, né, que os Estados Unidos acelere-se, né, a relação, né, de consumo de petróleo, ou seja, até mesmo em relação da oferta maior de petróleo no mercado, para diminuir o impacto na inflação, que realmente foi muito maior do que o esperado. Então essa é a perspectiva também dos Estados Unidos e também, né, dos países produtores de petróleo, né, a OPEP, que também já divulgou recentemente essa opinião, né, ou seja, de trazer, né, o preço cada vez maior para os países produtores e exportadores de petróleo. Então tem esse sentimento que foi o único ali que contribuiu positivamente, tá, para o Brent. Tá? Lembrando que teve o fator, né, positivo da produção, né, de 8%, mas foi mitigado pelo dólar, que tirou 5% desse indicador e 3% referente à demanda. Tá? Então isso refletiu 17% do preço real do Brent. Tá? Então isso é interessante para a gente dizer por aqui. Bom, aí esse gráfico agora a gente está falando muito de inflação, né? Tanto em relação ao petróleo, tanto referente também à relação, né, do S&P 500, as grandes preocupações referente, né, ou seja, se pode ter um possível arrefecimento por lá dessa grande aceleração econômica, e reflete muito sobre isso, né? Então a gente consegue observar na média do PPI, né, referente aos bens de capital dos Estados Unidos, subiu 8%, né, por ano, versus outubro de 2021, comparado com setembro, e o gráfico mostra a média, né, em referente ao PPI, né, de bens de capital. Olha que interessante, né? A média girava-se em torno de 1,5%. Agora você até bateu o recorde, né, de 2006, chegou a bater mais de 7%, ou seja, a preocupação, né, sobre bens de capital, ou seja, o PPI, ou seja, que a inflação ao produtor é muito, muito grande, que reflete no CPI, a inflação ao consumidor, na cadeia como um todo. E isso mitiga-se muito referente, né, ao crescimento econômico dos Estados Unidos. Né? Então a inflação como um todo, a gente está tendo esse reflexo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, esse impacto é muito forte por lá. Né? Faz muitos anos que a gente não consegue observar um impacto tão forte na inflação. Esse gráfico traz essa leitura, o tamanho da preocupação, né, que o americano está tendo sobre a inflação. Tá? E esse gráfico a gente fala do CPI, né? Então se a gente tirar aqui alguns fatores outliers, né, que é interessante a gente fazer essa amostragem, né, tirando referente ali a questão de energia, né, alimentação e carros usados, né, e caminhões, mesmo assim, né, o CPI tem subido muito forte, né? Então a gente tem aqui desde 1990, claro que 90 chegou a 6%, mas agora está beirando-se 4%, tá, o CPI, tirando-se, né, excluindo-se, expurgando-se os fatores de outliers como comida, energia, carros usados e caminhões. Mesmo assim, a inflação tem subido. Tem muita gente comentando, mas os carros usados têm subido, né, o preço do carro usado, né, o preço da alimentação, mas se a gente tirar, mesmo sem tirar esses fatores, né, que foram outliers, mesmo assim a inflação tem impactado por lá, né? Principalmente a referente à crise de supply, que também é um grande catalisador que indica-se que ainda deva continuar, inclusive até agravou-se no mundo todo, inclusive nos principais portos também dos Estados Unidos. Tá? Bom, aqui a gente vai falar referente da inflação, que não está restrito só aos Estados Unidos, né? Também aos países europeus. E a Alemanha, né, teve a maior nível de inflação, né, desde ali dos anos 2000, né? Então a gente consegue observar que já chegou a bater mais de 4%, né, o CPI por lá, ou seja, a inflação do consumidor, que é traduzida nessa linha em azul. Né? E também essa linha branca, qual que é a diferença? É o CPI também, mas exclui-se, né, os fatores de outlier, que é alimentação e energia. Então, se a gente tirar os dois principais pontos, essa é a diferença. Ou seja, se a gente incluir energia na conta e alimentação na conta, passa de 4%, chega a 4,5% o CPI, e tirando esses dois fatores, chega próximo ali a 3%, vamos dizer ali 2,8%, 2,9%. Tá? Então, ou seja, a inflação também na Alemanha tem batido ali um recorde também histórico, tá? Muito preocupante por lá. E aqui, né, se a gente está falando principalmente, né, que tem uma crise de supply, né, ou seja, os estoques de bens capitais estão muito baixos, que indica-se também uma demanda forte, né, com uma relação, né, de aumento de estímulo econômico, principalmente, né, a relação dos auxílios, que tem impactado referente ao aumento de consumo para impulsionar a economia, a gente consegue observar também o efeito na cadeia. Então, os estoques estão baixos, né, referente a bens de capital, mas tem potencial de recuperação. E esse gráfico mostra, né, os estoques de produtos acabados na Europa, né, com saldo em percentual
atual, né? Então a gente consegue observar que tem um déficit, né, de quase 10% agora nesse ano. Lembrando, 2020 chegou a bater um recorde, né, quase ali comparado com 2008, né? Porque esse teve um aumento significativo e agora tendo uma queda muito forte. Lembrando-se, né, numa visão, né, do produtor, ou seja, tanto de uma indústria, né, numa cadeia como um todo. Durante uma pandemia, né, as empresas diminuíram o CAPEX, né, ou seja, elas guardaram-se, né, os seus estoques, indicando que poderia ter uma possível crise, né, mundial, né, e não tiveram investimentos, né, tanto em logística, tanto na capacidade produtiva, mas o que aconteceu foi totalmente ao contrário, né? Tiveram-se estímulo dos governos, né, referente à retomada econômica e aumentou-se muito a relação de consumo, muito mais, né, do que a própria oferta, e isso trouxe referente, né, um déficit muito grande, inclusive até essa crise de supply que a gente está sofrendo no mundo todo. Tá? Então tem-se aí uma perspectiva de melhora, né, de curto prazo, mas mesmo assim no histórico, desde 98 a gente consegue ver uma queda muito, muito forte, uma queda histórica ali de 10% de estoque de produtos acabados na Europa, tá? Então é interessante observar uma visão macro do que está acontecendo. E bom, referente aqui, né, a questão de containers, né, tanto em Los Angeles, Long Beach, né, ou seja, os principais portos dos Estados Unidos. Inclusive eu tenho conversado com muitos gestores, né? Eu conversei, né, com um gestor nessa semana, né, que também teve ali um contato direto, né, com o gerente, né, do Porto dos Estados Unidos, e ele falou basicamente o seguinte, né, ou seja, ele observa-se que a crise, né, provocada nos portos dos Estados Unidos, né, ou seja, o próprio gerente do Porto, né, disse que essa crise não é ocasionada no porto em si, mas nos caminhões, né, ou seja, está faltando caminhões para suprir essa demanda, e algumas cidades têm uma certa restrição até mesmo das circulações desses caminhões nas regiões portuárias. Então isso é uma crise muito além do que o próprio Joe Biden, né, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, quer resolver. Tem diversas minúcias, né, dentre esses assuntos que impedem, né, essa recuperação de forma mais rápida, mais breve nos Estados Unidos e também no mundo todo. Isso é somente uma curiosidade, né, que a gente tem pesquisado por aqui. Mas, por outro lado, nesse gráfico aqui, ele traduz, né, claramente, né, referente aqui ao aumento, né, ou seja, de containers nos portos, que indica-se, né, que não tem uma fluidez necessária e chega-se num recorde, né, histórico ali desde a janela ali desse ano 2021, mas também nos últimos anos, tá? Então a gente consegue observar uma tendência positiva, né, de aumento de estoque por lá, ou seja, aumento de containers, né, e a vazão não está na mesma velocidade por lá. Tá bom? Então são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna. Quero agradecer a todo mundo aqui que nos acompanha aqui no BMC Stock nessa sexta-feira. Valeu então, Alex. Obrigado pelas informações aí. Fechando a semana. Sextou. Bom fim de semana, bom feriado, até terça. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Participação aí do Alex André todos os dias aqui no BMC Stock. A gente segue aqui com as notícias, então. A Natura divulgou os lucros do terceiro trimestre, com faturamento líquido de 272,9 milhões de reais, queda de 28,5% sobre o resultado de um ano antes. A empresa anunciou também um programa de ações e planos para listar ações em Nova York. A companhia, que também detém as marcas Avon, The Body Shop e a Aesop, teve EBITDA de 819,1 milhões de reais entre julho e o fim de setembro, com a margem de 8,6%, queda de 620 pontos básicos sobre o desempenho de um ano antes. Para a Natura, a base de comparação com o terceiro trimestre do ano passado é difícil, dado que o crescimento foi de mais de 20%, mas a empresa citou que teve desempenho mais forte que do restante da indústria e com relação em níveis de antes da pandemia. Hanna. Seguindo aqui, né, a gente segue com mais informações. A internacional Meal Company, dona das marcas Frango Assado, KFC, Pizza Hut e Viena, teve um prejuízo líquido de 4,45 milhões de reais no terceiro trimestre, com recuo de 11,9% ante o prejuízo líquido de 5,05 milhões no mesmo intervalo do ano passado. Segundo a empresa, os números são resultados da maior despesa financeira relacionada ao aumento de taxa de juros, além do imposto de renda relacionado às operações nos Estados Unidos. A companhia afirmou ainda ter tido o melhor resultado de vendas de sua história no terceiro trimestre. A receita líquida da holding foi de 540,4 milhões de reais, valor 80,9% na comparação com a receita de 298,6 milhões vistos aí há um ano. Já o EBITDA ajustado totalizou 77,9 milhões, um crescimento de 83% sobre o mesmo período de 2020.
E o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou um estudo para trazer a oferta da Eletrobras no começo de 2022. Com isso, pode levar à privatização da estatal. Entenda melhor os detalhes na reportagem. Segundo o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em entrevista nesta quinta-feira, o banco confirma a intenção da instituição de fomento de fazer a oferta de ações que levará à privatização da Eletrobras já no início do ano que vem, já que o BNDES é responsável pela coordenação da estruturação da privatização. O executivo também aproveitou para falar sobre os prazos previstos para a privatização dos Correios, também esperada para o início de 2022, além de reafirmar a estratégia de venda das participações acionárias de grandes companhias detidas pela BNDESPar, a empresa de participações do Banco de Fomento. Montesano afirmou ainda que não é função do Banco Público de Desenvolvimento ficar carregando 120 bilhões de reais em ações, ao defender a venda como a ideia de que um banco de desenvolvimento não deveria ficar exposto ao risco de participações acionárias de grandes companhias estabelecidas, com pouco efeito sobre o fomento ao desenvolvimento. Para ele, a venda dos 70 bilhões de reais em ações, ainda em carteira, se daria de forma parcimoniosa e cautelosa, como foi no caso dos 65 bilhões de reais já vendidos desde meados de 2019. E a AgroGalaxy, uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro, registrou receita líquida de 1,844 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 84,5% em comparação aos 999,8 milhões obtidos em igual período no ano passado. Já o lucro líquido ajustado somou 57 milhões, o incremento de 284,2% sobre os 14,8 milhões apurados de julho a setembro do ano passado. O EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado, atingiu 117,3 milhões, um avanço de 80,6% em relação aos 65 milhões registrados há um ano. Já a receita líquida total foi de 1,295 bilhão e veio da venda de insumos, e mais de 95,3% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado, e 549 milhões de reais, uma alta de 63,3% da comercialização de grãos. Além disso, 1,645 bilhão de reais correspondeu à receita líquida orgânica e 199,2 milhão, são provenientes aí da aquisição das revendas Ferrari Zagotto e também a Boa Vista. E agora trazendo os números do setor de educação, a Ser Educacional encerrou o terceiro trimestre de 2021 com lucro líquido ajustado de 7,4 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 1,3 milhão apurado em igual intervalo do ano passado. O EBITDA foi ajustado, o EBITDA ajustado, somou 67,9 milhões entre julho e setembro, com avanço de 24% em ante igual etapa de 2020. Sem ajuste, o EBITDA foi de pouco mais de 79 milhões de reais, um avanço de 47,7% ante um ano. Já a receita líquida da companhia foi de 324 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 20,3% na mesma base de comparação. Desculpa, Ana. O resultado financeiro da companhia ficou negativo em 37,3 milhões no terceiro trimestre, ante o resultado negativo de 32,7 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. No trimestre, a captação total de matrículas de ensino superior atingiu 53,1 mil alunos, crescimento de 29,4% na comparação ante um ano. A captação de graduação presencial totalizou 24,1 mil alunos, alta de 31,9%, e a digital 25,2 mil, alta de 32,1%.
A base total de alunos alcançou 240 mil, com crescimento de 31,9% na comparação com o igual trimestre de 2020, em função principalmente do crescimento orgânico da base de alunos do ensino digital, que atingiu 103,5 mil alunos, crescendo 102,7% no período. Hanna Beltrão quis invadir aqui a minha câmera. A véia, né, foi tentar olhar aqui, quando eu vi já tava meu rosto aparecendo. Ela fez isso pra frente, você viu que já desfoca, né? Não, ela entrou, já quis entrar na minha câmera. Não, tudo bem. Ela tava vendo o mapa do calor, né? Tava tentando enxergar um negócio aqui, aí fui, já tava aparecendo aqui, mas né, ainda bem que a Marlene Matos não tava. É que vocês não viram, enquanto eu tava falando, eu fiz assim com a mão, né? Aí ela começou a rir, aí não teve jeito. Ai, gente, hoje tá difícil. Tá difícil segurar. Precisa ver isso daí, Hanna. Tem que ver isso aí. Ô, Hanna, vamos de mapa do calor antes de encerrar? Vamos lá, porque a turma do marketing já tá chegando aqui. Daqui a pouquinho Felipe Nascimento fala, pelo amor de Deus, chega de Raniel Beltrales. Vamos rapidinho aqui falar como é que tá a situação do Ibovespa. Aqui, tô tentando colocar a seta, vai ser a seta. Tá nesse momento caindo, né, 0,98%, tá aos 106.535 pontos. Ele abriu aos 107.576 pontos, né, o índice então tá caindo. A gente falou logo no comecinho aqui do estoque, já estava caindo mais de 1%. A gente vai monitorando essa situação por aqui. E aí a gente vem aqui para o nosso mapa de calor, né? Tem dois destaques aqui, tanto Natura quanto Magazine Luiza estão despencando. Natura agora já cai mais de 19%, 19,39%. Magazine Luiza 15,97% de queda, pois é. E aí a gente vai monitorando isso aqui, trazendo as atualizações durante toda a programação aqui na BMC News. E seguindo o mesmo bloco aí de quedas, tem Lojas Renner, que já recua 4,04%. Em relação ao mesmo setor, estou tentando achar aqui, porque a maior parte do setor de varejo realmente está subindo. Bom, no momento, essas duas empresas, né, que aparecem aqui com as maiores quedas. Aí já tem as aéreas, né, CVC caindo 7,21%, Embraer 7% aí redondinho de queda Embraer, né, como a gente vem monitorando aqui, e tem Gol também que já recua 2,60% e Azul 1,72% de queda também. Deixa eu só dar mais uma vez uma atualizada aqui, porque está me trollando esse nosso mapa. Agora sim, deu uma atualizada aqui, Natura até deu uma baixada, Natura que estava caindo agora há pouco 19%, cai agora 17%, ainda assim é uma queda muito forte. Aí depois tem aqui Cash 3 Médios recuando 6,32%, tem Localweb, na verdade, recuando 6,22%, e os bancos mais uma vez aparecem por aqui. BID4 e BID11 estão recuando, BID4 5,95% de queda, BID11 4,82% de queda, Banco Pan já tem perdas aí acima dos 3% também, 3,33%. E os bancos, né, muitos estão por aqui. E aí tem também o setor de construção, Exetec recuando 2,26%. E eu estava olhando aqui, esse povo vai sumindo aqui, a gente vai olhando aqui na Daniel. Daniel me entende, Daniel ele sabe do que eu estou falando. Não entendo, não. A gente vai procurando aqui, ó, MRV, deixa de graça. MRV aqui recuando 0,64%. E é isso, ó, Pets aqui também do setor de varejo, caindo 0,88%. Esse é o panorama, então, das empresas que estão caindo no momento. Já aqui na nossa ala verdinha do nosso mapa de calor, do Profit Pro da Nelogica, Americanas SA e também Lojas Americanas estão liderando entre as maiores altas. A Mer 3, 8,57% de alta e Lame 4, 8,33% de ganhos também. E aí, seguindo o mesmo setor, tem Via, né? Mais uma vez, a gente falando aqui que ontem Via liderou as queda de mais de 18% no comecinho do pregão, fechou o dia com queda acima de 11%, e aí agora a Via, então, está subindo 2,11% de alta. Tem Grupo Soma também subindo 1,83%. E no mais é isso, tem também setor de shoppings, Iguatemi subindo 1,76% também, Multiplan 1,13% de alta, e também tem, né, um panorama aqui para a gente ver rapidinho
Klabin está subindo e Suzano Papel, as duas empresas aí do setor de papel e celulose. Suzano Papel 2,45% de alta e Klabin também 1,19% de ganhos. E é isso, Daniel Morales. Só para a gente encerrar, vamos ver o dólar aqui para ver como é que está a situação. Deixa eu dar uma atualizada aqui, porque a gente atualiza e mostra em tempo real. Porque nós somos desses. Mas se a internet me ajudar. Você quer que eu atualizo? Não, deixa de graça. Tá aqui, ó, o dólar, né? A gente consegue ver. O dólar tá subindo 0,64%. Tá agora a R$ 5,43. Tá, e é isso. Tá certo, tá então. certo. Você sabe que como é que é? O José Walter da Silva colocou aqui no Esquenta Daniel e Hanna. Esse é o momento oxi e opa. Esse é o momento oxi e opa. Boa, boa, boa. Vamos lá, vamos dar o nosso boa tarde aqui pro pessoal também. O Sandro Vieira falando que barulho estranho no fundo. Não sei, Não que sei. barulho. Já basta eu ter aparecido na tela do Daniel. Será que foi a Renata que será caiu que foi o de Léo? novo? Será que foi a Renata presa no banheiro mais uma vez? Vai será? Fica aí o questionamento. Coloca aí no chat se você acha que a Renata é responsável por esse barulho no fundo. Verdade. Guilherme Caracas tá por aqui também, ó. Tá caindo pouco, tudo suave. Ó, que beleza, hein, Guilherme? O especulador também tá por aqui. Rony Cortex. Sandro Vieira também. Carlos Melo. Cabral tá na área, né? Cara, pior que não, ele não chegou ainda, mas ele deveria estar. Eu ouvi um barulho aqui no estúdio, pensei que era a Paula. A Paula tá aqui, mas não foi a Paula. Não, geralmente Cabral também chega fazendo barulho, me olhou né? feio agora. Felipe Lipe também tá aqui. Boa tarde, galera. Sandro Vieira, é isso aí. Moisés Santos, Ramos, o especulador. Já falei todo mundo aqui, eu tô falando de novo. Rui Rengel, Carlos Melo, André. Hoje é sexta, é isso aí, Rui. O fiscal da CVM, sempre alerta aqui. O especulador é o nosso digníssimo e cavalheiríssimo Daniel. Obrigado. Quem vê aqui não vê nos bastidores. Não, mentira, gente. Ele é assim, ele é assim. É isso aí. Gente, muito obrigado então pela participação aí, valeu. Nós vamos encerrando o BMC Estoque desta sexta, mas eu continuo aqui para o BMC Market até as 3:30 da tarde. Hanna, volta, Hanna? Volto só na terça-feira agora, Daniel Morales. Terça-feira agora. Nossa, mas por quê? Porque sim, porque a vida ela é assim. Terça-feira a gente volta e é isso. Você, depois do market, você volta quando? Não, eu volto na terça. Então mas, poxa, eu já trabalhei bastante hoje. né? Mas eu também vou continuar trabalhando ali, fazendo coisinhas ali na redação. Coisinhas na redação. Segredo. Não vou falar o que eu vou fazer, segredo. Entendeu? Tá certo, então. Valeu, Ana. Beijo pra você. Bom fim de semana, beijo. Bom feriado. Chega de Daniel Morales. 5 dias tá suficiente já com Daniel Morales. Tá certo. Fica ali com o pessoal da redação. Vou ficar com o pessoal da redação. Pode deixar. Tchau, Ana. Tchau. Beijo.